Ultimamente se fala muito sobre a Amazônia no Brasil. Desmatamento, queimadas, dia virando noite, noite virando dia. A gente está vivendo um verdadeiro colapso ambiental. E a quantidade de informação é tanta que a gente às vezes se perde, né? Afinal, tem culpado nisso tudo? Quais informações são corretas? Espera aí que a gente vai explicar direitinho. O meio ambiente é assunto fundamental na política e na diplomacia há muitos anos. De fato, os problemas socioambientais não começaram em 2019. Tem gente tentando denunciar isso há muito tempo e implementar políticas públicas que reduzam os danos ao planeta. Mas nesse ano, muita coisa mudou. Assim que o Bolsonaro foi eleito, ele disse que acabaria com o Ministério do Meio Ambiente, mas por causa da pressão internacional criticando ele voltou atrás. Ele não acabou com o ministério, mas começou a destruí-lo por dentro. Foram extintas a Secretaria de Mudança do Clima e Floresta, além das referências ao combate às mudanças climáticas e ao desmatamento na Amazônia. Outra medida preocupante foi a nomeação do Ricardo Salles, um ruralista, para o Ministério do Meio Ambiente. Contradição maior não há. E sabia que o próprio Ricardo Salles foi condenado por improbidade administrativa por ter adulterado um mapa ambiental para favorecer mineradoras? No comando do Ministério, Salles começou a desmontar os programas de proteção ambiental. Nos últimos meses foram cortados 187 milhões de reais do Ministério do Meio Ambiente. Os orçamentos do IBAMA e do ICMBio também foram cortados, junto com projetos de conservação ambiental, combate a incêndios e fiscalização contra o desmatamento ilegal. E como era de se esperar, o desmatamento aumentou. Em julho de 2019, o INPE divulgou dados alarmantes que mostraram um crescimento de 65% no desmatamento na Amazônia, se comparado ao mesmo mês em 2018. O governo acusou o Instituto de ter divulgado dados mentirosos e sensacionalistas. E alguns dias depois, o diretor do INPE, Ricardo Galvão, foi exonerado do cargo. Daí a comunidade científica internacional contestou essa decisão porque ela realmente escancara a censura à ciência. E a gente perdeu milhões de reais que eram destinados ao Fundo Amazônia, principal projeto de incentivo ao desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal e de conservação também. O fundo foi criado há 10 anos e é administrado pelo BNDES. Através dele são financiados projetos de instituto de pesquisa, municípios e estados da Amazônia Legal, comunidades indígenas, pequenos produtores e cooperativas e do terceiro setor. Depois de anos de reconhecimento por sua transparência e eficiência, o governo federal anunciou mudanças na gestão do fundo que afastam a sociedade civil dos espaços de decisão sobre os recursos. Os repasses financeiros que vinham da Noruega e da Alemanha foram suspensos, pois os países doadores alegam que o Brasil está na contramão das políticas ambientais que visam proteger a natureza. E foi isso que o presidente disse a respeito. Queria até mandar um recado para a senhora querida Angela Merkel, que suspendeu 80 milhões de dólares para a Amazônia. Pega essa grana e refloreste a Alemanha. Okay? Lá está precisando muito mais do que aqui. Dentre os projetos que o fundo apoiava, estava a fiscalização do IBAMA contra o desmatamento, que foi apontado como o principal causador dos incêndios. Agora, Bolsonaro e Salles fogem da responsabilidade e dizem que falta dinheiro para combater os incêndios, que atingiram números recordes esse ano. Enquanto acompanhamos a floresta em chamas, o número crescente de doenças respiratórias, principalmente em crianças nas áreas afetadas, os ataques aos povos indígenas, o aumento do garimpo ilegal, o Bolsonaro está falando coisas impensáveis sobre tudo isso e fazendo a gente passar vergonha. Veja bem, todo mundo sai perdendo. Uma crise internacional foi instaurada e agora chefes de Estado do mundo inteiro estão cobrando uma posição por isso. Então não se deixe levar por notícias falsas e teorias conspiratórias. Acredite nos dados da NASA, de Harvard, do INPE. Isso é ciência. Então se você ama a Amazônia, se você se interessa pela natureza, compartilhe a verdade. O nosso tempo é urgente.